Após 12 anos de dor, solidão e a perda de toda a sua esperança, uma mulher ouviu falar de um homem que curava. Mas o que ela faria? Em meio a uma multidão, como ela poderia sequer chegar perto? Sua fé, no entanto, era mais forte do que o medo. O que a fé dela desencadeou nesse encontro? E o que isso pode nos ensinar hoje, quando estamos encurralados por nossas próprias limitações e dores que o mundo prefere ignorar? A resposta pode surpreender você e transformar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Uma mulher caminhava pelas sombras, sempre à margem, sem ser notada, quase como se fosse invisível. Para quem a visse de longe, talvez parecesse apenas uma figura comum, mas havia algo diferente nela, algo que ninguém conseguia explicar. Havia mistério em seu olhar cansado, uma expressão de dor que os anos haviam endurecido, tornando-a uma presença quase espectral. Esta mulher, conhecida entre poucos como a mulher do fluxo de sangue, carregava um fardo silencioso, uma condição que a separava do mundo, um sofrimento que durava 12 longos anos. Em Marcos capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz: "E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Sua condição se arrastava por mais de uma década, transformando-a em uma figura evitada e invisível aos olhos de todos. Durante esses 12 anos, cada dia se arrastava como uma sombra que não se dissipava. Para ela, o amanhecer não trazia a promessa de um novo começo, mas sim a repetição de uma vida marcada pela dor e pelo isolamento. Por causa de sua enfermidade, todos a evitavam. Aos olhos da sociedade, era como se ela estivesse sob uma maldição invisível. Levítico, capítulo 15, versículo 25, estabelecia que uma mulher que padecesse de fluxo contínuo era considerada impura, devendo ser mantida à distância. Assim, a mulher do fluxo de sangue se movia entre as ruas, como uma sombra, sempre sozinha, observando a vida se desenrolar à sua volta, enquanto permanecia presa em seu próprio mundo de dor e solidão. Ela se recordava de quando era diferente, de uma época em que não carregava o peso do olhar alheio. Havia um tempo em que podia andar entre as pessoas, em que sua presença era bem-vinda e não evitada. Mas agora, tudo isso parecia uma memória distante, como um sonho que pouco a pouco se desvanecia. A cada tentativa de cura, ela via um brilho de esperança surgir apenas para se apagar logo em seguida. Marcos, capítulo 5, versículo 26, diz: "E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Seus recursos foram se esgotando, restando-lhe apenas o desejo de se livrar daquele fardo. Médicos, curandeiros e especialistas prometeram alívio, mas ao final davam-lhe apenas mais angústia. Cada fracasso era um golpe em sua alma, uma ferida invisível que doía tanto quanto o mal que a afligia. As ruas se tornavam cada vez mais familiares em seu isolamento. Ela via as pessoas ao longe, reunidas em festividades, rituais e celebrações, e sabia que não podia se aproximar. Seu toque era evitado, seus passos desconsiderados, como se fosse um fantasma a rondar entre os vivos. A sensação de exclusão era avassaladora, um constante lembrete de que ela era diferente e de que ninguém desejava sua presença. E assim, sem ninguém a quem recorrer, ela aceitava sua solidão e sua dor, cada vez mais distante de tudo o que já fora. A mulher do fluxo de sangue era uma figura invisível para o mundo, mas sua dor era visível para Deus, que observava sua perseverança em meio à rejeição. Mas, por mais que se conformasse com essa realidade, o desejo de ser curada, de ser livre, ainda pulsava em seu coração, mesmo que de forma tênue. Os dias passavam, e a mulher do fluxo de sangue se via cada vez mais isolada, afastada de tudo o que lhe trazia alegria. Em Provérbios capítulo 18, versículo 14, disse que o espírito do homem o sustentará na enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará.
E assim ela seguia, sustentada apenas por uma esperança quase esquecida, um último vestígio de fé que por alguma razão ainda permanecia. Às vezes, ela caminhava sem rumo, como se a própria movimentação lhe trouxesse algum alívio. Nesses momentos, observava a vida ao redor, os rostos que se cruzavam, as vozes que ecoavam pelas ruas, as crianças que brincavam sem preocupação. Tudo isso era para ela como um cenário distante, algo que podia ver, mas não tocar. Era a vida que ela sonhara, mas que agora se tornara inalcançável. Seu mundo era um lugar de sombras e silêncios, onde a única companhia que restava era sua própria dor. Salmos, capítulo 68, versículo 6. Lembra que Deus faz que o solitário viva em família. Mas até aquele momento, ela não havia experimentado tal consolo. Mesmo nas noites silenciosas, quando o peso do isolamento parecia mais forte, algo dentro dela ainda insistia em sobreviver. Talvez fosse a lembrança de um tempo em que a alegria a visitava ou o eco de uma fé que a sustentava nas horas mais escuras. Essa pequena centelha a mantinha de pé. A cada manhã, mesmo que o futuro parecesse sombrio. E era essa centelha, ainda que frágil, que fazia da mulher do fluxo de sangue alguém diferente. Ela possuía uma força invisível, algo que a sociedade não podia entender, mas que ela mesma sentia. Seu corpo, por mais que sofresse, se movia com a determinação de quem um dia encontraria paz. Cada passo que dava era como um lembrete de que ela ainda existia, de que, de alguma forma, sua história ainda não terminara. E embora ninguém a visse como uma pessoa digna de compaixão, ela sabia que havia algo maior, algo que a fazia resistir, ainda que tudo ao seu redor fosse escuridão. A mulher do fluxo de sangue não era apenas uma vítima da vida, mas uma guerreira silenciosa, alguém que carregava em si a força da sobrevivência. Assim, continuava a viver dia após dia, sem saber que o destino lhe reservava um encontro que mudaria tudo. E no silêncio de sua existência, uma faísca de esperança quase imperceptível ainda brilhava. Em meio ao silêncio que envolvia sua existência, a mulher do fluxo de sangue ouviu um rumor, uma história que parecia impossível, mas que despertou nela uma faísca de esperança há muito esquecida. Diziam que havia um homem chamado Jesus, um curador que percorria cidades e aldeias, trazendo alívio a muitos. Ele tocava os cegos e eles viam, falava aos surdos e eles ouviam, tocava paralíticos e eles andavam. Era um homem diferente, alguém que transformava vidas sem pedir nada em troca. Para uma mulher que havia perdido quase tudo, cada palavra sobre esse homem era como um bálsamo em sua alma cansada. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, é dito que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa promessa de cura parecia impossível, mas irresistível. Ela não sabia ao certo de onde viera essa notícia, mas não importava. Algo em seu coração dizia que havia verdade naquelas palavras, e ela se viu, pela primeira vez em anos, sentindo algo próximo ao que um dia chamara de esperança. Porém, ao mesmo tempo, seu ceticismo se manifestava. Quantas vezes já confiara em médicos e especialistas que, ao final, apenas a decepcionaram? Cada tentativa de cura, até então, havia deixado mais marcas do que resultados, até que sua fé na recuperação se tornara uma lembrança distante. Mas este homem, Jesus, era diferente. Ele não buscava riqueza, nem rejeitava os pobres ou impuros. Pelo contrário, acolhia os esquecidos, os aflitos e todos os que precisavam de ajuda. Isso a tocou de forma inexplicável. Havia algo mais profundo que a atraía, algo que ia além da possibilidade de cura física. Era como se cada milagre realizado por Jesus fosse uma mensagem de que talvez ela não estivesse tão só quanto imaginava. Em Isaías, capítulo 53, versículo 4,
A palavra fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Para a mulher do fluxo de sangue, essas palavras soavam como um convite, uma promessa silenciosa de que seu sofrimento poderia, enfim, encontrar um fim. Era uma sensação estranha, esse misto de fé e dúvida, de esperança e cansaço. Mas por algum motivo, ela não conseguia se afastar da ideia de que esse homem poderia ser a resposta que tanto buscara. Mesmo sem ter visto Jesus, ela começou a alimentar a possibilidade de se aproximar dele. Bastaria um toque, um breve contato, talvez na borda de suas vestes. Em sua mente, essa ideia ganhava força e, aos poucos, se tornava uma decisão. O que a impedia? O medo de ser rejeitada, de ser humilhada diante de uma multidão que a olhava com desprezo. Mas, ao mesmo tempo, o desejo de cura se mostrava mais forte do que qualquer receio. Ela refletia sobre Salmos, capítulo 146, versículo 8, onde é dito que o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. Se esse homem era realmente enviado de Deus, talvez em seu toque houvesse poder para curá-la. E assim, a mulher decidiu arriscar. Talvez, ao tocá-lo, encontraria aquilo que durante 12 anos buscara sem sucesso. Ela sabia que se expor seria um risco, mas algo lhe dizia que não haveria outra chance como essa. O que restava a perder? A cada dia, seu corpo enfraquecia um pouco mais. E em breve, talvez nem forças restassem para tentar. Lucas, capítulo 8, versículo 43, descreve a situação dela. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. E então, quase sem perceber, seu coração se firmou na decisão de ir até ele. Ela não sabia como seria, nem se conseguiria chegar perto, mas em sua mente uma certeza agora dominava seus pensamentos. Iria até ele e, se possível, tocaria suas vestes. Ainda que seus passos fossem incertos, o desejo em seu coração se tornava uma força incontrolável. Pela primeira vez, ela não era apenas a mulher do fluxo de sangue. Era alguém que ousava sonhar, que ousava crer em um milagre que a sociedade já lhe negara. E assim, essa faísca de esperança a conduzia para o encontro que mudaria a sua vida para sempre. A decisão de buscar a cura era agora uma chama que queimava no coração daquela mulher. Sabia que sua vida poderia mudar, mas o caminho até Jesus não seria fácil. Ao sair de casa naquela manhã, algo em seu peito misturava esperança e temor. Caminhava pelas ruas com passos cautelosos, tentando não atrair atenção, mas ao mesmo tempo carregava consigo uma urgência que a empurrava adiante. Estava fraca, mas determinada, cada passo levando-a mais perto do que poderia ser seu último recurso. Em Marcos capítulo 5, versículo 25, a Escritura descreve sua condição. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Eram essas palavras que ecoavam em sua mente enquanto se dirigia à multidão em busca de sua cura. Quando chegou ao lugar onde Jesus passava, a visão da multidão à sua frente lhe causou um aperto no peito. Pessoas se empurravam, buscando vê-lo, ouvir suas palavras, talvez até tocá-lo. A mulher do fluxo de sangue sabia que se infiltrar naquela massa de gente seria quase impossível. Ela, que sempre fora evitada e rejeitada, agora precisava se misturar entre eles para alcançar sua cura. Mas o que a impulsionava era mais forte do que o medo da rejeição. Marcos, capítulo 5, versículo 26, fala de seus fracassos passados e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. No entanto, algo em sua fé a fazia seguir. Enquanto avançava em meio à multidão, sentia-se pequena e frágil, como uma folha ao vento. O tumulto ao redor a fazia hesitar a cada passo, mas algo em seu coração a instigava a seguir adiante. Cada rosto ali refletia uma expectativa, uma ansiedade pela presença de Jesus. Mas ela
Com suas roupas gastas e o semblante marcado pelo sofrimento, sabia que seria vista como uma intrusa. Para eles, ela era apenas a mulher impura, alguém que não merecia estar ali. E mesmo assim, continuava a se aproximar, desviando-se das pessoas, encostando-se nas paredes, buscando uma brecha entre aquele mar de gente que parecia impedir seu caminho. Como em Lucas capítulo 8, versículo 42, a multidão comprimia Jesus, tornando seu caminho até ele ainda mais difícil. Em meio à multidão, ela sentiu um empurrão e olhares de repulsa foram lançados em sua direção. Mas não se deteve. Não agora, quando estava tão perto de sua única chance. No fundo de seu coração, uma lembrança surgia, talvez uma promessa, uma esperança. Em Mateus capítulo 9, versículo 21, ela dizia para si mesma: "Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã." Essas palavras a fortaleciam, mesmo diante da multidão que a desprezava. Com a respiração acelerada, ignorou as murmurações e os empurrões, desviando-se como podia dos olhares de reprovação que a cercavam. Ela era uma entre muitos e, ao mesmo tempo, uma estranha, uma mulher à parte, cujo único desejo era se aproximar daquele que poderia mudar sua vida para sempre. A certa altura, a figura de Jesus surgiu mais claramente à sua frente. Ele estava ali, tão próximo, e ao mesmo tempo parecia inalcançável, envolto pela multidão que a impedia de chegar até ele. Mas agora, mais do que nunca, ela sabia que não poderia desistir. Cada passo era mais pesado do que o anterior, mas sua determinação aumentava, transformando sua fragilidade em uma força invisível. A fé era o que sustentava seus passos, como um fio de esperança que a mantinha firme. Para ela, a promessa de cura estava ali, diante dela, e bastaria um toque, um gesto simples para que sua vida tomasse um rumo diferente. A multidão era como um mar tempestuoso, e cada movimento dela precisava ser cuidadoso, quase imperceptível. Um gesto brusco poderia atrair atenção indesejada, mas sua perseverança era maior do que o temor de ser descoberta. Ela observava cada passo, calculava cada gesto, aproximando-se pouco a pouco, como quem se aproxima de algo sagrado. A respiração acelerada misturava-se ao som dos murmúrios e exclamações daqueles que rodeavam Jesus. A mulher do fluxo de sangue sabia que cada pessoa ali carregava sua própria história, seu próprio sofrimento. Mas, naquele momento, ela tinha certeza de que sua necessidade de cura era mais urgente do que qualquer outra coisa. Quando estava próxima o suficiente, sentiu o coração acelerar ainda mais. Bastaria um toque rápido, sutil, invisível aos olhos dos demais, mas que pudesse alcançar a força que emanava dele. Ao longo de todos aqueles anos de sofrimento, nunca havia sentido tamanha certeza como sentia agora. E enquanto a multidão se agitava, ela se preparava para dar o passo decisivo, consciente de que aquele instante poderia ser o mais importante de sua vida. Estava pronta para, com um simples toque, tentar alcançar a cura que buscara por tanto tempo. Marcos, capítulo 5, versículo 27, que descrevem como ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou a veste de Jesus. Um gesto pequeno, quase insignificante, mas carregado de uma fé tão intensa que transcenderia qualquer julgamento humano. Em meio ao tumulto, ela estendeu a mão trêmula e tocou a orla da veste de Jesus. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas que carregava a esperança de sua vida. Em silêncio, ela repetia para si mesma as palavras de Mateus, capítulo 9, versículo 21, onde pensava: "Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã." Cada segundo daquele gesto parecia suspenso no tempo. Para a mulher, esse simples toque significava um ato de rendição, de entrega absoluta. Era um toque silencioso, invisível aos olhos dos demais, mas repleto de uma fé que desafiava a lógica e o medo. Naquele instante em que seus dedos tocaram a veste, algo extraordinário aconteceu. Uma onda de alívio percorreu seu corpo, uma leveza que ela jamais sentira antes.
Sentiu o fluxo de sangue cessar imediatamente e o cansaço que a acompanhava há anos desapareceu como uma névoa dissipando-se ao amanhecer. Em Marcos capítulo 5, versículo 29, lê-se que logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela mal podia acreditar, mas sabia com absoluta certeza que o milagre havia acontecido. Aquela era a libertação que ela tanto esperara. A emoção de ser curada encheu seu coração de gratidão e ela desejou desaparecer em meio à multidão, anônima como sempre fora. Mas, de repente, Jesus parou e olhou ao redor, perguntando quem o havia tocado. A mulher sentiu o sangue fugir de seu rosto e seu corpo tremer de medo. Lucas, capítulo 8, versículo 45, narra que Jesus perguntou: "Quem é que me tocou?" Enquanto todos negavam, e Pedro, confuso, dizia: "Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem me tocou?" A pergunta de Jesus, aparentemente comum, era para ela uma convocação silenciosa. Ali, cercada por tantas pessoas, a mulher do fluxo de sangue se via exposta, presa entre o desejo de permanecer oculta e a necessidade de se revelar. Era como se o próprio poder de Deus a chamasse para confessar sua fé, para testemunhar aquilo que acabara de acontecer. Ela sabia que seu toque fora reconhecido e agora sentia que não poderia mais se esconder. Em Marcos, capítulo 5, versículo 33, lemos que a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que lhe tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Com a voz embargada e o corpo trêmulo, ela contou sua história, o sofrimento que havia suportado, a fé que a levara até aquele ato ousado. Cada palavra que ela proferia era um alívio, como se libertasse de todos os anos de dor e desespero. A mulher confessou sua história diante de todos, descrevendo seu sofrimento e a cura que sua fé lhe proporcionara. O público ao redor escutava em silêncio, atentos ao testemunho daquela mulher cuja fé os surpreendia. E ao erguer os olhos para Jesus, ela não encontrou julgamento, apenas compaixão e aceitação. Ali, diante dele, a mulher do fluxo de sangue sentiu-se acolhida de uma forma que nunca imaginara ser possível. Naquele olhar de Jesus, ela encontrou o reconhecimento de sua fé. Ele não a repreendeu, não a afastou. Em vez disso, mostrou que seu ato de coragem e fé não só a curara, mas a restaurara diante de todos. A mulher, antes rejeitada, agora se via aceita e abençoada, como se seu gesto de fé a transformasse em algo maior do que ela jamais imaginara. E embora a multidão a encarasse, sentiu-se fortalecida, ciente de que sua fé havia sido reconhecida pelo próprio Filho de Deus. A cura, tão inesperada quanto imediata, trouxe à mulher do fluxo de sangue uma sensação que ela nunca havia experimentado antes. Sentiu-se leve, como se todas as dores e o peso dos anos de sofrimento tivessem sido arrancados de seu corpo. Ela sabia que algo extraordinário havia acontecido. Sua alma sentia paz e seu corpo alívio. Em Marcos capítulo 5, versículo 29, está registrado: "Logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal." Naquele momento, a mulher, antes curvada pela dor e pela vergonha, se endireitou, sentindo-se restaurada. Por um breve instante, pensou em sair silenciosamente, misturar-se novamente à multidão e desaparecer. Mas algo a manteve ali, como se soubesse que esse milagre precisava ser mais do que uma bênção escondida. E de repente, Jesus parou. O murmúrio da multidão diminuiu e um silêncio de expectativa tomou conta do lugar. Jesus virou-se e, com os olhos percorrendo o povo, perguntou: "Quem me tocou?" Sua voz era calma, mas a pergunta trouxe perplexidade aos discípulos e ao público. Em Lucas, capítulo 8, versículo 45, Pedro, confuso, respondeu: "Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou?" Para muitos, aquela pergunta parecia desnecessária.
Afinal, ali havia uma multidão comprimindo Jesus de todos os lados, cada um buscando algo. Mas Jesus, com o olhar firme e atento, disse: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas, capítulo 8, versículo 46. Essas palavras tinham um peso que poucos compreendiam. Naquele instante, Jesus não falava de um toque comum. Ele reconhecia um toque que fora diferente, um toque de fé que extraíra dele o poder de cura. A mulher do fluxo de sangue sentiu um misto de temor e reverência diante da presença divina de Jesus. Sabia que era a ela que ele se referia. Sabia que sua fé fora notada e que aquele ato, aparentemente simples, tocara profundamente o coração de Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 33, descreve sua reação. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que lhe tinha acontecido, veio e lançou-se a seus pés e disse-lhe toda a verdade. Com o coração acelerado, aproximou-se, prostrou-se diante dele e, em voz baixa, revelou sua história. Ela contou sobre os 12 anos de dor, sobre o fracasso dos tratamentos e, por fim, sobre a esperança que a levara a tocar suas vestes. Cada palavra que proferia era um alívio, como se sua alma se libertasse de anos de peso. A multidão observava em silêncio, atentamente, ouvindo a confissão daquela mulher que até então vivera nas sombras. A vergonha que sentira por tanto tempo parecia agora dar lugar a uma paz que jamais imaginara sentir. Em meio a tantas pessoas, ela era agora o centro da atenção, não pela sua impureza, mas pelo milagre que Jesus lhe concedera. As palavras de Salmos, capítulo 138, versículo 3, refletiam o que ela sentia. No dia em que eu clamei, me acudiste, alentaste-me fortalecendo a minha alma. Jesus, então, a observou com um olhar de compaixão e compreensão. Ele não se limitava a ouvir suas palavras, parecia enxergar as marcas invisíveis que os anos de sofrimento haviam deixado em sua alma. A mulher permanecia ajoelhada, com a cabeça baixa e o coração acelerado, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ela, que antes vivera isolada e rejeitada, agora estava no centro da atenção, não por causa de sua enfermidade, mas por causa do milagre que acabara de receber. Ao redor, a multidão observava em silêncio, como se presenciasse algo sagrado. Sua história, que até aquele momento era marcada por dor e invisibilidade, agora se tornava um testemunho vivo de fé e redenção. Aquela mulher sabia que não poderia permanecer em silêncio, pois seu milagre era mais do que uma cura física. Era um convite a compartilhar tudo o que a levara até aquele instante. Com a voz ainda trêmula, ela começou a falar. Contou a Jesus e a todos ao redor sobre os anos de dor, sobre as tentativas frustradas de cura e sobre o isolamento que a havia marcado por tanto tempo. A cada palavra, sua alma parecia se libertar um pouco mais das correntes invisíveis que a prendiam. Em Lucas, capítulo 8, versículo 47, descreve-se que a mulher, ao ver que não passara despercebida, veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Essas palavras, proferidas diante de todos, tinham o peso de uma verdade profunda que agora não podia mais ser contida. A multidão ouvia em silêncio, atenta a cada detalhe da história daquela mulher. Sua coragem em se expor, em confessar a fé que a levara a tocar Jesus, surpreendia a todos. Alguns se perguntavam como alguém tão excluído pela sociedade tivera tamanha ousadia. Outros, comovidos, admiravam sua persistência, mas para ela nada disso importava. Estava ali diante de Jesus, e isso era tudo que importava. Ela sabia que, em seu ato de tocar as vestes dele, havia depositado toda a sua esperança, uma fé que o tempo e a dor não haviam conseguido apagar. Em Salmos, capítulo 51, versículo 17, é dito que o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado.
A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E ela se sentia como esse espírito quebrantado, aceito e restaurado pela graça de Deus. Enquanto ela falava, Jesus a observava com um olhar que ia além das palavras. Ele enxergava não apenas a dor e a fé, mas também o peso dos anos que haviam marcado sua vida. Em silêncio, ele a escutava como se cada fragmento de sua história tivesse um valor único. Para aquela mulher, esse gesto era uma bênção em si. Nunca antes alguém a ouvira com tanto respeito e compaixão. Ao ver o amor e a aceitação nos olhos de Jesus, ela sentiu que cada ferida invisível começava a ser curada, como se o milagre se completasse não apenas em seu corpo, mas também em sua alma. Ao terminar de contar sua história, a mulher baixou a cabeça em reverência, sentindo que sua vida, antes marcada pela rejeição, agora era aceita e restaurada. Jesus então dirigiu-lhe palavras que ecoariam em seu coração para sempre. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e sê curada deste teu mal. Marcos capítulo 5, versículo 34. Essa única palavra, filha, era tudo o que ela precisava ouvir. Era o reconhecimento público de sua fé. Uma declaração de que não era mais excluída ou rejeitada, mas parte da família de Deus. E assim, envolta por essa nova identidade, ela encontrou uma paz que transformava sua vida para sempre. Com essa palavra, Jesus não apenas confirmava sua cura física, mas também a reintegrava à vida, à dignidade, ao pertencimento que ela tanto ansiara. Para a mulher do fluxo de sangue, aquela era a verdadeira cura, o verdadeiro milagre. Não era apenas o fim de uma enfermidade, era o início de uma nova existência, marcada pela paz e pela certeza de que era amada. Ela sabia então que não estava mais sozinha, que o próprio Filho de Deus a reconhecia e a acolhia como parte de sua família. E enquanto a multidão observava em silêncio, a mulher ergueu-se. Já não era mais a mesma. Sentia-se renovada, transformada. Cada passo que dava, afastando-se daquele encontro, era como um lembrete de sua nova identidade, de uma vida que agora se abriria diante dela com possibilidades que jamais imaginara. Sua fé, antes silenciosa, agora era um testemunho vivo, uma história que inspiraria a todos que ouviriam sobre o milagre que ela experimentara. As palavras de Jesus ainda ecoavam na mente e no coração da mulher enquanto ela se afastava, renovada, daquela multidão. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Era a primeira vez em 12 longos anos que ela experimentava uma paz verdadeira. A sensação de ser chamada de filha pelo próprio Filho de Deus preenchia sua alma com uma alegria que nunca havia conhecido. Até então, sua vida fora marcada pela dor, pelo isolamento e pela vergonha. Agora tudo mudara. Ela não era mais apenas a mulher do fluxo de sangue, não era mais a excluída. Aos olhos de Deus, ela era amada, acolhida e restaurada. Enquanto caminhava, percebia o efeito daquele encontro em cada pessoa ao redor. Alguns ainda sussurravam, admirados com a ousadia daquela mulher em tocar Jesus. Outros se perguntavam sobre o poder que saíra dele, um poder que reconhecera a fé de alguém como ela. A mulher, no entanto, já não se importava com os olhares ou com as palavras murmuradas. Ela sabia que sua fé fora honrada e que seu lugar no mundo agora era outro. Em Salmos capítulo 118, versículo 23, disse: Foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E para ela, a maravilha desse milagre ressoava em cada passo que dava. A bênção pública que Jesus lhe concedera era mais do que ela jamais sonhara. Ao ser chamada de filha, sentiu-se acolhida, como alguém que finalmente encontrava um lar, um lugar de pertencimento. Esse gesto simples restaurava não apenas sua saúde, mas também sua dignidade e identidade. Jesus a havia honrado diante de todos, revelando que, para Deus, sua fé era preciosa e digna de reconhecimento. Para aquela mulher, cada palavra dele fora uma cura em si, um bálsamo para a alma ferida.
Em Isaías capítulo 43, versículo 1, Deus diz: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ela sentia agora o significado profundo dessas palavras. Enquanto voltava para casa, a mulher refletia sobre a jornada que a havia levado até aquele instante. Cada passo, cada dor, cada tentativa de cura fracassada, tudo parecia agora convergir para aquele encontro transformador. Todos os anos de sofrimento não foram em vão, pois fortaleceram sua fé e a prepararam para aquele momento. Ela havia tocado as vestes de Jesus, mas sabia que fora ele quem verdadeiramente a tocara, não apenas curando seu corpo, mas renovando seu espírito. Salmos capítulo 30, versículo 11 dizia: Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. E agora ela podia finalmente sentir o peso da alegria, como um manto suave que substituía os anos de tristeza. A história da mulher do fluxo de sangue se tornaria um testemunho vivo para todos que buscassem esperança e cura. Ela, que fora rejeitada e evitada por tanto tempo, agora possuía uma história que seria lembrada, uma história de fé e coragem que ultrapassava as limitações da condição humana. Em cada olhar que cruzava ao longo do caminho, via um brilho de reconhecimento, de reverência, como se as pessoas agora a enxergassem não como uma doente, mas como alguém tocada por Deus. E ao lembrar-se do olhar compassivo de Jesus, sentia-se mais forte, mais segura de que seu futuro seria diferente. Ao retornar, sabia que sua vida jamais seria a mesma. As palavras de Jesus haviam feito dela uma nova mulher, alguém que poderia enfrentar a vida sem as marcas do passado. Ela agora era uma testemunha do poder de Deus, alguém que poderia inspirar outros a buscar a fé e a transformação. E mesmo em meio aos desafios que ainda a esperavam, sentia-se acompanhada, protegida, guiada por uma paz que só o amor divino poderia oferecer. Ela agora caminhava com confiança, pois sabia que a graça de Deus a envolveria por onde fosse. Essa história é um testemunho de fé que ultrapassa o tempo e as circunstâncias. Sua jornada, marcada por anos de sofrimento e rejeição, culminou em um encontro que transformou sua vida de forma definitiva. Ela, que antes era uma figura invisível, evitada e incompreendida, tornou-se um exemplo de coragem e esperança. Ao tocar as vestes de Jesus, essa mulher nos mostrou o poder de uma fé que não se rende às dificuldades, uma fé que se fortalece na dor e encontra em Deus sua resposta e cura. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E foi justamente essa fé inabalável que tocou o coração de Jesus. Cada detalhe de sua história permanece como um convite para todos os que se sentem perdidos, sozinhos ou sem esperança. Em sua fraqueza, ela encontrou a força que a impulsionou a enfrentar a multidão e buscar seu milagre. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma oportunidade de recomeçar, uma chance de renovar a vida por meio da fé. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3, Paulo fala sobre gloriar-se nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e, por fim, esperança. Assim, a vida dessa mulher tornou-se um símbolo da esperança que nasce da perseverança. O que Jesus lhe ofereceu foi mais do que uma cura física. Foi uma redenção completa, uma nova identidade como filha de Deus, alguém digna de amor e respeito. Ele não apenas aliviou seu sofrimento, mas restaurou sua dignidade e a integrou novamente à comunidade. João, capítulo 8, versículo 36 afirma: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ela agora era livre, livre da dor, do estigma e do peso de uma vida solitária. A paz que Jesus lhe concedeu era um presente divino, uma prova do amor e da graça de Deus. Essa história nos faz refletir sobre as vezes em que permitimos que nossos medos e limitações nos impeçam de buscar aquilo que realmente precisamos.
Quantas vezes hesitamos em pedir ajuda, em confiar em Deus, em acreditar que o impossível pode se tornar real? A mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé verdadeira é aquela que desafia os obstáculos, que se move em direção ao milagre, mesmo quando tudo parece contrário. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo declara: "Tudo posso naquele que me fortalece." E foi exatamente essa força divina que conduziu a mulher até seu encontro com Jesus. A fé dessa mulher continua a inspirar, pois revela que diante de Deus não existem casos sem solução, vidas sem valor ou situações sem saída. Sua cura foi instantânea, mas o processo que a levou até ali foi construído em anos de perseverança. Esse milagre nos mostra que Deus conhece cada dor, cada lágrima e cada clamor do nosso coração. Ele vê além das aparências e atende aqueles que, como a mulher do fluxo de sangue, buscam nele a cura e a transformação. Ao final de sua vida, aquela mulher certamente carregou consigo o impacto do encontro com Jesus, transmitindo a outros a mensagem de que a fé verdadeira é capaz de mover montanhas. Ela encontrou em Jesus não apenas a cura, mas o sentido para sua existência. E hoje, se você sentiu a presença de Deus ao assistir ao vídeo e tem o desejo de ter um encontro significativo com Cristo, iniciando uma nova jornada em sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo em sua vida, convido você a receber a Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: "Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Até a próxima.